Muito bem, eu já estou aqui, inclusive, com o nosso próximo assunto aqui, a pesquisa Datafolha. Vamos começar pela Datafolha, produção. Em seguida, a gente vai para a Genialcast em relação ao governo do estado de São Paulo. Pesquisa fresquinha que acaba de sair e eu vou trazer os resultados para vocês que nos acompanham em todo o país. Resposta estimulada. Nós temos 29% das intenções de voto para Fernando Haddad. Essa imagem, produção, que está aparecendo é em relação à pesquisa nacional. Estou trazendo primeiro a pesquisa aqui do estado de São Paulo, que é a mais recente possível, saiu há 10 minutos. Nós temos Fernando Haddad com 29% das intenções de voto do PT, seguido de Márcio França com 20%, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, o candidato de Bolsonaro aqui em São Paulo, com 10%, Rodrigo Garcia, do PSDB, com 6%, Vinícius Poit, do Novo, com 2%, em seguida vem Felício Ramute, Abraham Weintraub e Altino Júnior. Eu quero um destaque de vocês a respeito dessa pesquisa e principalmente dessa quantidade expressiva aí de intenção de voto, Paulo, em relação a Márcio França e Haddad aqui em São Paulo. Bom, pesquisa do Datafolha, a gente saiu do programa jornalístico e entrou no programa de ficção, né? Porque pesquisa do Datafolha não vale absolutamente nada. É muito difícil de comentar porque todos os anos a Datafolha publica pesquisa sempre errando muito para a esquerda. Então, assim, eu prefiro desconsiderar, prefiro pegar outra pesquisa, vamos pegar uma do Paraná, vamos pegar pelo menos erra menos. Porque é impressionante, sempre erra para a esquerda. Alguém tem alguma dúvida que o percentual de voto que o Tarcísio tem em São Paulo é, no mínimo 50% maior do que a pesquisa da Datafolha mostra? Esse é o mesmo instituto que as pessoas iam aos milhões para a Avenida Paulista, eles olhavam lá e diziam, aqui tem 60 mil pessoas, aqui tem 80 mil pessoas. O Datafolha é um instituto que pertence a um grupo de militância política de esquerda. O Grupo Folha de São Paulo não é um grupo jornalístico, é um grupo de militância política de esquerda. As pessoas precisam dar um nome às coisas que são. Um grupo panfletário. Todas as matérias da Folha de São Paulo, tudo que a Folha de São Paulo faz é simplesmente acordam de manhã e falam assim, como que a gente vai minimizar? E no caso de São Paulo, o fato é que o presidente Bolsonaro escolheu, finalmente, porque é uma crítica que se faz ao presidente Bolsonaro com razão, é que, por exemplo, nas eleições para prefeito, ele teve muita dificuldade de escolher lideranças que pudessem disputar e fazer parte e estarem alinhadas com o governo. Deixou de fazer isso na campanha para governo do Estado, para os governos do Estado em 2018, deixou de fazer isso para prefeito e, obviamente, como política não tem vácuo, surgiram um monte de aproveitadores que seguiram lá, montaram na garupa do presidente, da imagem do presidente, da popularidade do presidente. Em São Paulo fica isso muito claro, isso aí com o governador que vocês tinham até a semana passada, no Rio, com o governador que acabou lá preso, sei lá, todo impeachmentado e tudo mais. Mas agora, finalmente, o presidente escolheu um candidato muito bom, que é o Tarcísio, muito competitivo, e que o Datafolha faz questão de minimizar o seu desempenho, dizendo que ele tem 10%. Olha, é brincadeira, viu? Piperno, tem um segundo cenário nessa pesquisa Datafolha que retira o Márcio França da disputa. E aí os números passam a ser Haddad 35%, ou seja, ele tem um acréscimo de 6% nas intenções de voto sem o Márcio França. O Tarcísio passa de 10 para 11 pontos e o Rodrigo Garcia, do PSDB, salta de 6 para 11. Significa dizer que a estratégia da esquerda passa pela manutenção da candidatura do Márcio França para não beneficiar o candidato do Dória aqui em São Paulo? Ô Paulo, eu preciso que a esquerda entenda esse tipo de coisa, esse tipo de sutileza. Eu não estou muito convencido disso, não. O Márcio França diz que vai manter a candidatura dele até o fim, no máximo admite que ele e o Haddad entrem em um acordo aí mais ou menos em setembro, depois da realização de algumas pesquisas, mas aí ele também espertamente não quer que se leve em conta apenas a preferência, mas também o índice de rejeição, porque ele sabe que em relação a isso ele tem vantagem em relação ao ex-prefeito Haddad. Mas está tudo muito embolado, né? Em todas as últimas eleições, era muito fácil fazer pesquisa para governador aqui em São Paulo, porque os candidatos tucanos ganharam todas. Inclusive, você pegar as pesquisas feitas aí, em abril de 2018, já dá o Dória na frente, ou um pouquinho depois, né? Até porque o SCAF, na época, saiu um pouco à frente, o SCAF estacionou e o Dória arrancou, e isso foi sendo verificado a cada novo levantamento. Até porque no começo ele tinha alguma rejeição pelo fato de ter abandonado a prefeitura muito cedo. Mas agora
veja, o cenário é muito mais complicado. Não há um favoritismo claro, como foi do PSDB durante muito tempo. E eu vejo, inclusive, um resultado muito bom para o ex-ministro Tarcísio. Veja, ele era praticamente um desconhecido do público paulista. Ele só agora acabou, de certa forma, só agora trouxe o domicílio eleitoral dele para o estado de São Paulo. Então é uma cara nova. Ele repete, de certa forma, esse movimento que o Bolsonaro faz, trazendo o ministro Tarcísio para essa disputa aqui em São Paulo. Ela, Paulo, tem algum parentesco com o que fez o Maluf lá atrás, quando era prefeito, e inventou Celso Pitta, candidato a prefeito. O Pitta também era carioca e tal, e naquele momento deu muito certo. Agora, o Pitta era um desconhecido no começo e que no decorrer da campanha, tendo sua imagem atrelada do Maluf, ele cresceu. Como eu acredito que o ministro Tarcísio ainda vai crescer muito mais, porque esse segmento de eleitor aqui em São Paulo não tem só 10%. Aliás, a gente viu outro dia uma pesquisa, acho que foi da própria algum outro instituto, falando sobre quais eram as preferências do eleitor paulista na corrida à presidência, e deu um empate técnico entre Lula e Bolsonaro, os dois com mais de 30%. Ora, se o Bolsonaro tem mais de 30% aqui em São Paulo, é claro que o ministro Tarcísio vai bater em algum percentual perto disso. Constantino, tem um outro dado interessante aqui dessa pesquisa, que é a taxa de conhecimento dos candidatos, né? Se a gente analisar aqui, Fernando Haddad do PT tem 94% de conhecimento da população do estado de São Paulo, seguido de Márcio França, que foi governador, com 74%. Aí a gente tem uma diferença gigantesca para Tarcísio e Rodrigo Garcia. Tarcísio e o atual governador de São Paulo são conhecidos por 38% da população, Constar. Sim, eu ia começar daí. É isso que explica a diferença. Antes eu estava com pena só do Tarcísio pelo Piperno compará-lo com o Celso Pitta, de alguma forma, né? Eu entendi a comparação, mas coitado do Tarcísio, meu Deus do céu. Mas veja, Paulo, a explicação está aí. O que o Paulo disse também é verdade. Ninguém pode levar muito a sério a pesquisa do Datafolha, do Grupo Folha. Hoje está lá o seu grande jornalista, parabéns a todos os jornalistas e militantes também disfarçados, né? Está lá o seu jornalista de economia e política, o Vinícius Torres Freitas, né, na Folha, falando uma vez mais da despiora do quadro econômico, melhorando a situação política do Bolsonaro. Quer dizer, os caras vão insistir nesse uso da palavra despiora, né? Nesse neologismo aí. Já a Miriam Leitão, na Globo, está falando que não foi o Brasil que melhorou, foi o mundo que piorou. O próprio presidente Bolsonaro tirou casquinha e mostrou a militância da imprensa, né? Então, a gente sabe que esses institutos de pesquisa têm pauta, têm agenda, têm partido, têm lado. Em que pese isso, e é importante sempre ter essa ressalva, eu acho que os números não refletem a realidade, mas o Tarcísio ainda tem muito a crescer. O potencial é enorme, porque ele não é tão conhecido. O Fernando Haddad tem recall, ele foi candidato a presidente, né, com a máquina toda do PT e seus asseclas. E o França foi governador. Então é óbvio que tem um recall muito maior. À medida que as pessoas forem conhecendo melhor o Tarcísio e seus feitos no ministério, a tendência é ele despontar, porque, de regra, o paulista vota um pouco melhor que a média. Apesar de petistas aí no histórico, de uma maneira assustadora, sempre ajudando a destruir São Paulo. Roberto, e essa questão do Tarcísio não ser paulista, você acha que tem alguma relevância? Eu acredito que não, Paulo. O Tarcísio ainda é desconhecido, como a própria pesquisa mostra. A maioria das pessoas ainda não conhece o Tarcísio. As que conhecem o Tarcísio, a maior parte, conhece das realizações dele no Ministério, mas pouca gente conhece a pessoa do Tarcísio. Pouca gente ainda ouviu o Tarcísio falar. E como o Constantino falou, na verdade, essa pesquisa é uma enorme derrota para o Haddad. É uma pessoa que já foi candidato à presidência da República, que já ocupou inúmeros cargos, é uma figura-chave no PT. Para ele, numa pesquisa que eu também acredito provavelmente tem um viés muito forte, há muito tempo que essas pesquisas deixaram de ser um instrumento de medição de intenção de votos e passaram a ser um instrumento do jogo eleitoral, né? Então eu olho essas pesquisas com o maior ceticismo possível. Então eu acho que dentro desse quadro todo, essa pesquisa é uma enorme derrota para o Fernando Haddad. O Tarcísio, além de tudo que ele fez, da sua capacidade como gestor público e executor, ele é preparadíssimo, ele é muito articulado. Quem já ouviu o Tarcísio falar, eu já tive a oportunidade de ouvir o Tarcísio
falar ao vivo, e já vi inúmeros vídeos dele falando em público, ele tem um poder de comunicação fantástico. Eu acredito que ele vai falar direto com o eleitor paulista que está cansado desse jogo enviesado dos últimos governos, e eu acho que esse é o fim da hegemonia do PSDB em São Paulo. Muito bem, gente. Vamos falar de outra pesquisa agora, porque há uma evolução positiva para o presidente Jair Bolsonaro em relação à análise que os brasileiros fazem sobre o seu governo. Segundo o levantamento feito pelo grupo Genial Quest, a arte vai aparecer inclusive na tela para a gente, em novembro do ano passado, 56% consideravam a administração negativa. Apenas 19% consideravam ela positiva. Em levantamento feito nos primeiros dias de abril, há uma queda na quantidade de considerações negativas, 46%, e elevação dos que consideram positiva, 26%. E aí eu vou colocar em discussão aqui os fatores que levam justamente a essa melhora significativa aí da avaliação do presidente da República. Piperno, eu começo com você. Nos últimos tempos, o desemprego cedeu um pouco, ele conseguiu aprovar o Auxílio Brasil, anunciou aquele piso nacional para os professores. São medidas de impacto, aliás, muitas delas orientadas, inclusive, pelo Centrão, né? Por mais que a gente critique, o Centrão, até por uma questão de instinto de sobrevivência, aliás, eles sobrevivem há décadas, então, é claro que eles também sabem mais ou menos como, enfim, agradar uma parte grande do eleitorado e da opinião pública. É importante também destacar que, apesar desse índice ter melhorado, o índice de rejeição nessa mesma pesquisa continua grande, que é acima dos 50%, e o Bolsonaro realmente é quem mais se beneficia com a saída do Moro. Os números estão aí, e de novo, um outro levantamento aponta isso, dos 9% do Moro, ele herda quase... 6%, essa pesquisa traz 6%. Não, então, mas na outra simulação, sem o Moro, Paulo, o Bolsonaro é quem mais ganha. Agora, veja, a preferência do Lula continua no mesmo patamar, aliás, ele ganhou até um pontinho. O que significa isso? Aquilo que eu disse ontem para o Constantino, e aliás até vi algumas análises sobre isso hoje, que se você, mesmo nessa pesquisa, com esse ganho do Bolsonaro em relação aos eleitores moristas, a diferença ainda é grande, de 14%, e essa diferença de 14% em relação ao Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, segundo esse levantamento, o Lula ainda fecharia no primeiro turno. Naquele de ontem, faltava um pontinho, e por isso, então, a renovação da minha aposta com o senhor Rodrigo Constantino. E aí, Constantino, tá de pé ou não? Quanto ele quiser, né? Pode ser valor alto aí, né? Eu vou hipotecar a casa. Que beleza, vou ficar rico, então. Lula vencer no primeiro turno só se o sistema for muito dominado, e realmente la garantia soy yo das urnas, como diria aí um certo ministro, que eu prefiro nem arriscar o nome. Veja, Paulo, a militância toda disfarçada de jornalismo vai ter sempre uma explicação na cartola. A economia melhorou, ou o mundo é que piorou mais, e aí em termos relativos, de repente, eis que o eleitor médio começou a se interessar pela situação da Alemanha, vai ver que é isso. Eles vão sempre ter uma explicação. O Nordeste tem um programa social que já tem faz tempo, e por aí vai. Eles vão chamar de despiora, vão colocar tudo na conta da economia, e não é nada disso. Na minha visão, o que vai acontecer daqui para frente, e eu já tenho dito isso há muito tempo, é um ajuste das pesquisas ao encontro da realidade. A realidade não é essa que nós estamos vendo nas pesquisas. O ladrão que não pode pisar na rua é o grande favorito com 378% de chance de vencer no primeiro turno. Isso é ridículo. Ninguém leva isso a sério. Então, assim, é óbvio que a coisa está muito mais apertada, o body language dos petistas denota isso, e, aliás, eu estou até achando, o Serrão, que não está aqui hoje com a gente, vou fazer uma homenagem a ele diz que o Lula mesmo pode desistir, botar uma desculpa na saúde. Eu estou achando que as últimas falas do Lula é de alguém que quer desistir. O cara não faz sentido, o cara armar uma bazuca e dar tanto tiro no pé assim, né? Quer dizer, ele quer o voto do evangélico que ele precisa, e ele vai lá e prega aborto. Agora ele está dizendo que não é bem assim, que ele tem filhos, netos e bisnetos, e que ele acha que é saúde pública, mas ele não é contra. E vai enganar alguém com esse papinho? Então ele quer governar com bolos, invadindo propriedade, mandando o militante para a casa dos deputados e aplaudindo o aborto. Essa é a plataforma de vitória dele do primeiro turno.
good luck, ele deve estar em outro país, deve estar na bolha da Globo. Eu diria para você o seguinte, isso não é uma opinião minha, isso é o que tem revelado uma série de levantamentos, Constantino. Aliás, praticamente todos, a não ser aquele que faz pesquisa pelo telefone. E é por isso que eu te falei que eu tenho, você me deu, inclusive, a margem de erro. Ou seja, se faltarem 2 pontos para acabar o primeiro turno, ganho eu. Agora, o fato é que esses levantamentos, repito, eles apontam uma melhora nas preferências do presidente Bolsonaro em primeiro turno. No segundo, continua tudo igual. E se eu não estou enganado, o segundo turno aponta 20 pontos aí de diferença. Agora, Roberto, uma pergunta para você, porque segundo o que consta aqui em alguns noticiários e jornais na internet, o WhatsApp de alguns petistas ferveu nas últimas horas por conta justamente dessas falas recentes do ex-presidente Lula em relação à pressão na Casa dos Deputados Federais e também a fala sobre o aborto. Eu queria que você avaliasse um pouco essas falas dele e se você acha que ele só está falando para a militância e está esquecendo de falar com o povo. É uma boa pergunta, Paulo. Eu acho que a explicação aí é muito difícil de ser encontrada, porque eu ia dar como explicação, né, essa mudança de cenário. Eu concordo com o Constantino, eu acho que a ficha está caindo. A ficha está caindo para aqueles que se julgam os guardiões da opinião pública, né? Porque a opinião pública, para você ver como é que ela basta ir às ruas, basta ir às manifestações, basta ir à motociata, como eu fui aqui no Rio. Mas também contribui muito para isso essa explosão de sinceridade, né? Porque as coisas que o Lula está falando nada mais são do que expressar o que ele realmente pensa, o que os petistas realmente querem, quais são os programas, o que está por trás da fala bonita e fofa do Lulinha Paz e Amor, né? Vamos lembrar aqui, o Lula disse que ele poderia resolver a guerra da Ucrânia botando Putin e o Zelensky sentados bebendo cerveja. É uma fala que é um desrespeito às vítimas dessa guerra, é uma falta de sensibilidade em relação à crise que está provocando, né, que está sendo provocada por essa guerra no mundo inteiro. Depois da declaração dele, que eu considero também uma explosão de sinceridade, dizendo que a classe média ostenta acima do necessário, que a classe média quer ter uma televisão em cada quarto. Por que não pode ter uma televisão só? É uma fala que dá calafrios nas pessoas, né? O que talvez o seu Lula tenha esquecido é que a aspiração da maioria das pessoas no Brasil é ser classe média, né? Muito antes de ser rica. Todo mundo quer ter um padrão de vida confortável, uma segurança da classe média. E essa fala dele lembra muito o confisco da poupança de Collor, né? Que foi o melhor instrumento de controle de consumo da classe média. E o Lula, em 2018, já se comparou a Jesus Cristo. Jesus também foi perseguido. Em 2016, ele disse, nesse país só perco para Jesus Cristo. E a declaração mais interessante dele, Paulo, bastante ambígua, foi recentemente dizendo, Deus me ajudou a mostrar que mentira tem perna curta. Roberto, já que você falou em Deus, vamos abrir a nossa enquete hoje no portal da Jovem Pan News, porque o tema é exatamente esse. Eu quero saber se você concorda com o Lula na possibilidade de Deus ser petista. Sim ou não? Vota lá no jovempan.com.br e no final do programa eu trago o resultado parcial aqui dessa enquete, baseado, obviamente, nessa fala do ex-presidente Lula. Fala, Constantino. Paulo, se me permite um tweet, o deputado Paulo Eduardo Martins fez o melhor resumo disso. Foi a pior acusação que Jesus já recebeu na vida. Muito bem. Paulinho, deixa eu passar a palavra para você, justamente buscando entender um pouco como é que está a repercussão dessas falas do Lula, principalmente eleitoralmente, né? Porque se a gente for analisar o povo brasileiro como um todo, é um povo muito mais conservador. É estratégico da parte do Lula dizer que é a favor do aborto justamente agora, no momento pré-eleitoral, em que ele precisa fazer uma aproximação com o público mais evangélico?
Não é estratégico, mas o dilema é justamente esse, Paulo. O que acontece é o seguinte: a pauta do aborto não é uma pauta do Lula. A pauta do aborto é uma pauta da esquerda que está fervendo na esquerda no mundo inteiro, né? Aqui na nossa América Latina, né? Aí na América Latina, nós tivemos Colômbia, Argentina e México recentemente, né? Você tem, e ontem, aqui nos Estados Unidos, o governador do Colorado assinou a lei da reprodutividade, da saúde, da reprodutividade, da equidade na reprodutividade de saúde. Ou seja, esses nomes bonitos, né, esse eufemismo, o que diz essa lei? Né? Lula não diz que aborto é uma questão de saúde pública? Pois é, a esquerda americana diz a mesma coisa. O que essa lei fez foi legalizar o aborto aqui nos Estados Unidos, no estado do Colorado, até o 9º mês. Ou seja, até o 9º mês a mãe pode livremente assassinar o seu bebê. Então você vê que é um assunto que está ao mesmo tempo sendo discutido no mundo inteiro. Então o Lula está inserido dentro da esquerda. A gente está vendo, todo mundo que esperava um Lulinha, Paz e Amor de 2002, está vendo o Lula que é o Lula mafioso, o Lula que quer mandar a militância raivosa na casa dos deputados, na casa dos opositores, para ter uma conversa, abre aspas e fecha aspas, com a família, com a mulher, com os filhos. Esse Lula mafioso, não é o Lulinha Paz e Amor. O Lulinha que ganhou a eleição era o Lulinha Paz e Amor, era o Lula que não esquentava a cabeça. Agora, a pergunta é, eu acho que talvez o Lula tenha ficado mais velho, já não tem mais saco de fingir ser um ator que não é quem ele é. E agora ele está aí falando cometendo um monte de sincericídio. Enquanto isso, por outro lado, com todas as ressalvas que nós temos que fazer aos institutos de pesquisa, isso ainda não se refletiu nos institutos. Essas falas são falas recentes que a sociedade ainda está repercutindo, a opinião pública ainda está tomando ciência dela. Então isso vai se refletir na opinião pública com o tempo. Agora, você tem uma tendência de quanto mais o Lula se revelar, mais ele vai cair, e quanto mais o presidente Bolsonaro continuar seguindo com as pessoas esquecendo os problemas do Covid e percebendo que a postura do presidente Bolsonaro estava se mostrando correta, que os tais dos especialistas que chamavam o presidente de negacionista estavam errados. Então, a postura do presidente Bolsonaro só entra numa ascendente. Você vê que, você pegar outros 2 levantamentos, tanto o levantamento do Paraná Pesquisas, feito agora recentemente esses dias, 42% já quase de aprovação do governo. Uma outra pesquisa do GERP, sei lá, lançada ontem, 42% de aprovação. E você vê como antigamente a avaliação de ruim e péssimo no mês passado do governo na pesquisa do GEP era de 46, agora foi para 41. O do ótimo e bom era 31, foi para 37. Então, aos poucos, isso tem a ver com um pouco que o Piperno estava falando, aos poucos o presidente Bolsonaro consegue reverter a imagem negativa dele enquanto melhora a imagem positiva. Eu acho que o Lula é o contrário. Eu acho que o Lula, quanto mais ele falar, mais as pessoas vão se lembrando de quem é o Lula e mais do que isso, vendo essa versão 2022 do Lula 20 anos depois, que não tem nada de paz e amor. É assassinato de bebê e ameaça na casa de opositores. Piperno, eu precisei ir para o break, mas você queria rebater justamente uma fala do Paulo Figueiredo. Não é exatamente rebater, não. Meio tweet lembra a questão das pautas de costume. E é verdade, em 2010 a Dilma tinha a eleição praticamente fechada no primeiro turno, falou muito disso. O José Serra habilmente explorou naquela reta final, enfim, declarações dela muito parecidas com essa do Lula, e aí escaparam os pontinhos que acabaram impedindo ela de fechar no primeiro turno, ganhou no segundo com folga, é verdade, mas isso sempre custa alguma coisa ao candidato que as defende. Agora, eu acho que o candidato, se acredita nisso, tem que defender. E como é que... Uma curiosidade aqui, somente para colocar. Por favor. Pauta de costume é assassinar bebê. Eu tenho costume aqui de não assassinar. Eu tenho esse costume de não assassinar bebê, Beberno. Eu tenho esse hábito. Eu vou dizer um negócio para você. Então, não assassinar meus bebês. Eu procuro não assassiná-los. Eu sou contra, por exemplo, que se permita aborto com 9 meses. Mas eu sou a favor de que as mulheres tenham, sim, o direito de aborto até 3 meses. Isso é algo que a gente direito pode discutir. De aborto é direito de assassinar bebê. Isso é uma visão da extrema-direita. Isso é diferente. Extrema-direita? Ou seja, se eu acho que a mãe não pode assassinar o bebê, eu sou de extrema-direita? Não é só isso que te faz alguém de extrema-direita. Eu estou dizendo que a extrema-direita pensa assim. Aliás, ainda bem que muitos países, cada vez mais países pelo mundo, pensam diferente. Muito bem, são 5 horas e 42 minutos. Ô, Roberto, eu vou passar a palavra para você. Em seguida, acho que eu vi o Constantino justamente querendo falar sobre isso, mas eu quero entender uma outra esfera dessa história, que é justamente o pré-candidato à vice-presidência da República na chapa de Lula. Nós estamos aqui discutindo o aborto.
aborto com Geraldo Alckmin. Isso cola, Roberto? Paulo, Lula com chuchu é um prato que eu nunca vi ser servido em lugar nenhum. E eu imagino que deve dar uma indigestão terrível, principalmente quando o tempero desse prato são essas pautas que a esquerda meio que escamoteia, nunca apresenta com a clareza necessária, mas que o sincericídio do Lula está botando na mesa. Não é só a questão do aborto. Vamos lembrar outras pautas importantes da esquerda. Tem a descriminalização das drogas, meus amigos. Tem o abolicionismo penal, que é a ideia de que o criminoso é um pobre coitado, que as prisões devem ser abolidas. Os criminosos não devem ser presos, eles devem ser cuidados, acolhidos. Tem a proibição do armamento, é o famoso desarmamento, é lógico. Só não afeta os criminosos, é desarmar a população civil. O confisco da propriedade privada, expresso com uma clareza enorme pelo senhor Lula, a criminalização de opinião, que está aí, temos uma espada em cima das nossas cabeças, que é o projeto das fake news, né? E a limitação da renda e do consumo, que foi expresso também com grande clareza pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e que já vem de uma experiência que o Eduardo Leite fez lá no Sul, né? Quando ele determinou que itens que o cidadão poderia comprar no supermercado. Essa é a pauta da esquerda. A pergunta, Paulo, é o seguinte: e o Alckmin concorda com tudo isso? Constantino, você em seguida o Piperno. Não, é exatamente isso que o Mota disse, né? O Alckmin se revelou da Opus Dei para petista em um passe mágico e de forma muito suave até, né? Agora, veja, o Piperno colocando que o Serra estava confrontando a Dilma naquela época em área de costumes, quer dizer, o Serra que é comunista. Veja a saudade que essa turma sente da época que ficava ali tucanos e petistas fingindo que havia grandes divergências. Aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata é uma mistura de PSDB com PSOL e a ala do PSOL cada vez mais tem dominado a ala do PSDB. No Brasil está acontecendo a mesma coisa. Os tucanos todos hoje falam a mesma língua globalista e progressista, woke, desses psolistas, né? Agora, é muito importante o que o Mota disse para trazer à tona a agenda da esquerda, porque a agenda é uma agenda para lá de radical. Tem muito mais coisa, até tem banalização de pedofilia, tem sexualização precoce, coisas que eu e o Paulo estamos vivendo aqui agora na Flórida. Então é uma coisa absurda a agenda da esquerda. E eles, o segredo deles é usar eufemismos e você não pode apontar o dedo. Como aqui o governador Ron DeSantis está peitando a Disney, Hollywood e companhia, eles estão apavorados, eles chamam de ataque da extrema-direita, parece um Piperno, né? Esse ataque da extrema-direita. E tudo que as pessoas estão fazendo é assim: opa, peraí, você quer sexualizar meu filho de 5 anos, falar de ideologia de gênero para ele? Você está louco. Pesquisas mostram que os democratas são 60% contra esse absurdo. Então, a melhor arma que tem contra a esquerda é fazer a agenda dessa turma florescer, aparecer, porque a agenda é essa. A agenda parte de algumas premissas: o bom selvagem russoniano, uma natureza infinitamente elástica, uma visão de um Estado clarividente onipotente e um coletivismo que ignora a existência do indivíduo. Essa é a agenda da esquerda. Quando você mostra o que eles realmente querem, qualquer pessoa minimamente sensata sai correndo. 5 horas e 46 minutos. Por favor, Piperno. Não, é tanta coisa o Constantino falou, e obviamente eu discordo de tudo aí e tal. Eu só vou pegar um pontinho para também não cansar aí os nossos colegas que querem falar. É o seguinte: esse Partido Democrata que ele disse que vai de PSDB a PSOL, então aí você supõe que seja um partido democrático muito a favor de tudo isso aí que, enfim, o Constantino nega. Segundo o próprio Constantino, tem 60% contrários a isso. Então, você falou isso. Democratas, população, os que se consideram democratas filiados. Então, o Partido Democrata está totalmente alinhado com essa agenda. A Casa Branca está alinhada. Perfeito. Constantino, por favor, Roberto. Teve o exemplo da juíza, que provavelmente vai ser a próxima juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, que quando perguntada a ela o que era uma mulher, ela disse: não posso definir porque não sou bióloga.
Gente, vamos girar o assunto aqui no nosso programa, por favor, Paulo, para fechar. Paulo, só para acrescentar, os exemplos aqui do que o Partido Democrata está fazendo tem tudo a ver com a agenda que o Roberto Mota estava falando, tá? Em Nova York, você tem, com o dinheiro do pagador de impostos, clínicas onde o governo vai lá e fica observando os usuários se injetarem heroína, são funcionários públicos, pessoas pagas com o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, injetando heroína em Nova York, com supervisão do Estado para as pessoas não terem overdose. E começa com a legalização de maconha e termina com supervisão do Estado para as pessoas não terem questão de heroína. Isso que o Constantino falou aqui, que está acontecendo na Flórida, do governador assinando uma lei impedindo sexualização de crianças até 8 anos de idade, a Casa Branca, não estou falando assim de um cara do Partido Democrata, não. A Casa Branca do Joe Biden emitiu uma série de declarações dizendo que a lei é absurda, ou seja, que deveria sim, o professor deveria poder sim sexualizar e ensinar educação sexual e ideologia de gênero para crianças com menos de 8 anos. Então, assim, não é um fenômeno isolado, não é um ou outro político. Antigamente falava aqui do The Squad, é Alexandre Ocasio-Cortez, é um ou outro, inclusive a Kamala Harris, né? É um ou outro. Não, são todos. Hoje o Partido Democrata é muito mais perto do PSOL do que do PSDB. Fala, Piperno, você me pediu a palavra, por favor. Não, muito rapidamente, que eu tinha deixado passar, alguém citou o Alckmin, como que o Alckmin vai se enquadrar nisso? Veja, o Lula também, por 8 anos, já teve como vice José de Alencar, que pensava sobre esses temas todos de uma forma muito próxima ao que pensa Alckmin.